Olá, querida alma. Que o Espaço Fênix seja neste momento seu cantinho de alegria, de refúgio, que você possa encontrar a resposta, a mensagem que você precisa no espaço-tempo, no momento do aqui e agora. Se é a primeira vez que você está aqui, que bom da sua companhia. Para você que voltou também, fico muito feliz que esteja aqui comigo. Eu sou Alice e vou iniciar a leitura com a cristalmancia. Já quero avisar que, para você que é a primeira vez que está aqui comigo, este é um oráculo que acredito que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ele foi um oráculo canalizado por mim e eu utilizo a mandala astrológica com alguns outros símbolos das quais eu fui sendo intuída para agregar. E quem faz a leitura, na realidade, são os cristais, eles que vão, conforme caindo, né, a posição que ele cai, o cristal que cai em determinada casa, tudo isso é que compõe a leitura, tá bom? Eu gosto de explicar porque teve uma pessoa que me mandou mensagem para mim, perguntando como é que funciona a cristalmancia. Não é cristalomancia? Outra coisa que eu corrigi, né? Que a cristalomancia pode ser duas coisas. A primeira delas é um tipo de oráculo também, um outro tipo de leitura, mas também trata-se de estudo dos cristais, tá bom? Aqui é a cristalmancia, tá? É a leitura feita com os cristais, baseado na mandala astrológica e também os símbolos da qual a gente vai verificando aqui conforme vai desenrolando a leitura. Tudo bem? Explicado, vou baixar a câmera e vamos ver então o que hoje temos nesta leitura. Acredito que assim já deva dar é bom, hein? Tá parecendo Deva. Deva é uma deidade hindu, né? Kamadeva, me veio essa... De repente, né? Quem sabe já está se manifestando aqui. Kamadeva, interessante. Qual que é a mensagem, o recado, a orientação que a pessoa que está conectada neste momento precisa ouvir, precisa receber? Pergunta que de repente já está fazendo e ela vai encontrar a resposta aqui, ou uma orientação para quem está se sentindo perdido. Eu agradeço por me usar qual instrumento para poder trazer o recado aqui. Geralmente, outra coisa também que me perguntaram, né? Tem uma posição, olha, quando foi canalizado este oráculo, foi tudo sendo alterado, mudado, né? Porque anteriormente era só os cristais, não havia esses símbolos em volta. E eles me instruíram a começar da casa de Áries e indo para a casa de Touro. Mas depois que tudo foi sendo ajustado, que tudo foi sendo modificado mediante a cada uma da sequência das energias, foi acrescentado aqui esses símbolos que eu estou dizendo, né, como eu comentei, e essa concha que representa o consulente, no caso, você que está vendo esse vídeo, ou quando eu faço as leituras particulares, tá? Os primeiros vídeos que eu fiz aqui no YouTube, eu segui essa lógica, mas agora também houve uma adaptação e eu acredito que eu vou começar pelo centro. Aliás, eu vou começar por onde está a concha, que me chamou a atenção aqui. Que aqui está me falando que você está ultimamente mais... Você é uma pessoa que está começando a ter mais... Sabe, você está mais centrado. Parece que você está... Não é equilibrando, qual foi a palavra que me veio agora? Mas enfim, você está centralizando as coisas, né? Parece que você está sendo uma pessoa mais objetiva.
E esse ser objetiva, você está curando algumas emoções, porque o cristal aventurina, que é conhecido, né, como quartzo verde, ele caiu sobre o elemento água. E o centro da mandala, desse pentagrama, que existe aqui um pentagrama no centro da mandala, ele está todo florido, ele está como se fosse assim um desabrochar. Você está desabrochando para novas sensações. Mas eu vejo que essas sensações são mais emotivas. Então você está começando a ficar mais centrado dentro dessas emoções para haver uma harmonia. Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, né? Não tem esse negócio de equilíbrio. Eu acho que uma harmonia. É interessante que antes de eu começar a leitura, esse meu símbolo do tal, ele caiu no chão. E aí eu achei interessante, né? Porque aqui fala que também não é um equilíbrio. Por que o equilíbrio? Senão seria só preto no branco. E a gente tem o branco no preto e um pouquinho do preto no branco. Para haver a harmonia. E é mais ou menos isso que eu estou vendo aqui, né? Você está tendo um centramento. E sabe o que é mais interessante? O cristal de aventurina, que representa a cor verde, que segundo os hindus, né, os orientais, a cor verde ela está remetida ao elemento ar, que rege as questões fluídicas energéticas do nosso segundo motor, que é o coração. Então, o coração ele precisa do ar para poder bombear o sangue que leva oxigênio pelas nossas veias, ok? Da mesma forma que o oxigênio ele é importante porque ele faz com que leve sangue purificado para o nosso cérebro, para que nós venhamos a ter um raciocínio mais lógico, que é isso que eu estou vendo aqui, né? Mas o interessante que eu estou observando aqui é que não está só o elemento ar, então, ou seja, não é uma questão aqui só de raciocínio, porque caiu no elemento, perdão, porque caiu aqui o cristal de aventurina, mas é porque caiu no elemento água. E o coração, ele rege as nossas emoções. Embora o cristal de quartzo verde, ele está aqui, que eu já vou falar já. Embora eu ainda não olhei os outros cristais, tá? Estou falando especificamente aqui porque eu acho que me chamou a atenção e está muito bonito. Então é interessante porque está vendo aqui um centramento onde você sim está tendo mais equilíbrio no seu, tanto na sua emoção, mas quanto na sua razão, na sua forma de pensar sobre as emoções. Então provavelmente você antes era uma pessoa mais dada ao melodrama, ao vitimismo. E não que estou dizendo que você fazia isso proposital, era da tua natureza. Talvez você aprendeu a ser assim e você usava. Poxa vida, tudo dá certo para os outros, para mim nada dá certo. Caramba, eu só me ferro na vida, tenho que ralar, fazer de tudo para acontecer um pouquinho assim na minha vida. Sabe esse tipo de comentário que geralmente a gente faz e tudo bem, porque temos fase? E você passou dessa fase, parece que você está aqui começando a ter esse desabrochar de entender que reclamar não vale nada, se vitimizar muito menos e principalmente se comparar no sentido de inferiorizar. Mas o interessante é que aqui eu também não vejo um superego, porque o superego ele fala também da nossa sobrevivência. Então não tem aquela coisa de ego inflado, de também se comparar e dizer assim, ah, mas hoje minha vida está muito melhor, em compensação a do fulano, né? Também não vejo isso. Por isso que eu falo o centramento. Você está começando a pensar assim, bom, eu estou fazendo por onde na minha vida? O em volta, não é que você está sendo egoísta também, sabe? Mas é porque você está assim, não adianta eu ficar pensando e vendo o externo, porque cada um vive a sua vida. Eu estou tentando viver a minha. E agora eu estou começando a entender que tudo está baseado no eu. E que se eu atraio determinadas pessoas, ou as pessoas estavam na minha vida por X motivos, era porque eu atraía.
É porque estava em mim, porque acontecia comigo, sabe? Esse tipo de... Você está realmente aqui em uma harmonia muito bacana. Vamos continuar explorando aqui, porque eu vejo que existe uma questão espiritual muito forte, principalmente no seu elemento... lembra que eu falei do ar? A sua energia yang. Olha só que bonito, caiu no símbolo masculino, que pode ser que você que esteja nesse vídeo seja um homem cis, ou que você é uma mulher que tem uma energia masculina, né, energia yang muito presente na sua vida, mas como eu tô falando, eu não vejo um excesso. Sabe aquele tipo de coisa que a mulher guerreira vai lá, faz e acontece? Não que você não seja assim, mas é que agora a sua energia masculina ela está mais harmônica. Por quê? Houve uma mudança onde aquela impulsividade de fazer, de acontecer, eu vou lá, eu regaço as mangas, eu sou a mulher, aquela coisa que você fala, pô, mas peraí, mas guerreira também chega uma hora que cansa, né? Esqueceram de me falar o quanto pesa essa armadura que tá aqui, que eu me blindei, que eu me protegi, né? Quer saber? Deixa eu colocar um pouquinho de lado e eu vou descansar. Eu vou erguer um pouquinho as minhas pernas para cima. Eu vou colocar a minha espada de novo dentro da bainha, porque eu percebi que se o tempo todo assim, né, faz, acontece, chega uma hora que não tá acontecendo nada, né? De tanto eu ir lá bater, fazer, né? Toque, toque, toque na porta, parece que ninguém abriu. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar que tudo tá assim e vou eu me interiorizar, vou cuidar de mim. E quem te fez isso? Sua espiritualidade. Chegou uma hora que falou assim, ó, dá um tempinho aí, porque você tá vendo que não tá, só você fazer acontecer, não tá resolvendo. Sabe por quê? Porque se você só faz, como é que eu vou te entregar? Você precisa estar numa energia de receber. E o momento em que você descansa, pode perceber que é quando o universo começa a te dar as respostas. Você começa a receber as bênçãos. Aquilo que você havia planejado começa a acontecer. Nossa, eu pensei em tal coisa, aconteceu essa semana. Justamente porque você descansou. Se você é energia yang, o universo é energia yin. Certo? Você age, o universo recebe o seu pedido. Para ele te entregar, ele tem que estar na energia yang e você na energia yin. Aí você recebe o que o universo te entrega do que você pediu. Agora, se você só está na energia yang, o universo está na energia yin, de receber o seu pedido. Aí quando ele vai entregar, você está assim? Como é que você recebe? Não recebe, né? E parece que aqui você aprendeu. Que é descansando, às vezes é não fazendo nada, nada em que sentido? Por exemplo, você é uma pessoa que trabalhou toda a sua espiritualidade. Então você faz aí trabalhos de limpeza energética, você faz trabalhos de cura, provavelmente aqui você já fez terapia, passou com um psicólogo, fez leituras de tarô, aí você através das leituras você entendeu qual é o seu processo nessa história ou nas situações da sua vida, e aí você começou a fazer tudo aquilo para se desvincular de mágoas, sabe? Você foi fazendo esse processo. E aí você entendeu que chegou uma hora que... Vou dar um outro exemplo. Imagine que você é uma pessoa que já está tão conectada com a espiritualidade que você faz ritual, você se conecta com uma entidade, depois com outra, você acende vela, faz oferenda, vai tomar um passe, você faz meditação todo dia, faz Ho'oponopono e faz... Tá vendo? Energia yang. Mesmo com boa intenção, né? Aí você faz cura, você faz corte, você faz limpeza, você tá fazendo, ó. Energia yang. É todo dia você tá lá fazendo. Chega uma hora que você precisa descansar um pouquinho, né? Me deu até uma fadiga na hora que eu falei. Ó. É isso.
Quando você pausa um pouquinho e tá tudo bem, você precisa disso. Aí a hora que o universo falou, opa, finalmente essa pessoa parou, né? Agora eu consigo entregar. E aí você começa a receber. Mas olha, eu sinto em te dizer que ainda existe uma coisinha ainda que te prende a nível de mágoa. Ainda fica martelando na sua cabeça, né? Tem uma coisinha ainda que te incomoda bastante. Eu vejo que é uma coisinha assim, talvez é um assunto ou outra que insiste em estar na tua energia, né? Que de vez em quando te traz um pouquinho de oscilação de emoção. O que seria isso? Se você percebe que às vezes você está... você está bem, você está feliz, e do nada você fica com raiva, ou fica chateado, ou fica triste, perceba que não é uma energia sua não, tá? Ó, deixa eu tirar aqui minha taça tibetana para te mostrar como é que ficou. Perceba se você está num estado de humor, como eu disse, né? Às vezes você está bem, e do nada mesmo, passa um pensamento ou um sentimento que te invade, você não sabe explicar, e aí muda completamente, saiba que não é tua energia, é o externo tentando acessar o seu campo. Então é aí que na hora que você tem que fazer alguma técnica, né, para que você blinde a sua energia, para que essa energia externa não venha invadir o seu campo e te ocasionar essas oscilações de humor, principalmente, que eu vejo aqui, tá? Porque são pensamentos que invadem o seu emocional, interferem no seu emocional. Deu para entender? Passa uma coisa assim, e eu vejo que é algo relacionado a um passado meio recente. Por que eu digo isso, né? Eu fico meio assim de falar com passado, com futuro, aquela coisa, porque como eu, né? Se você é novo aqui no canal, eu trabalho com física quântica, eu sou mentora de autoconhecimento quântico. Então, quando a gente fala de energias, quando a gente fala de espiritualidade, não existe passado, não existe futuro, tudo é linear. Então, é um papo meio doido para a gente falar aqui agora, né? Mas é assim, por isso que eu falo que um passado recente. Então, um passado recente pode ter sido há 5 minutos atrás, pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada. É relativo, é porque está acontecendo ainda, tá? Então, por isso que esse campo acessa você facilmente. Aí invade o seu pensamento, né? Entra no teu campo energético, aí pega pelo pensamento e esse pensamento gera uma emoção. E que ainda pega um pouquinho, né, no seu emocional, tá? E traz essa oscilação, então preste atenção. Alice, mas como é que eu faço então para resolver isso aqui? Se você quiser entrar em contato comigo, a gente vai poder fazer uma mentoria espiritual. Eu vou te ensinar todas as técnicas e principalmente verificar o que é isso aqui, tá? Ah, mas eu já sei quem é. Ok, a questão é de quando. Entendeu? De quando eu falo, é o que vocês chamam de vidas passadas. Só para poder ficar claro. Se você quiser saber um pouco mais, é só pegar o meu número do WhatsApp, que você vai encontrar aqui no descritivo do vídeo. Não precisa nem entrar em contato comigo. Só você acessando o número, você já vai ver meu catálogo lá. Tem uma série de leituras e uma delas é o que vocês chamam, né, que eu uso esse nome mais popular para facilitar a compreensão, chamado de vidas passadas. Aí a gente consegue entender o que é essa energia aqui. Então, o passado que eu falei distante é desta encarnação. Mas da onde? É de onde? De 1800, 1700, entendeu? É sobre isso. A questão financeira ainda está um pouquinho delicada, né? Na sua vida. Caiu aqui na casa de Câncer e falou uma questão emocional. Então, ainda pode ser que você esteja oscilando também um pouquinho aí a nível financeiro, né? Mas aqui tá falando que tudo vai dar uma melhorada. Basta ter um pouquinho mais de paciência, tá? Porque você está começando a adquirir autoridade na sua vida e você está aprendendo, lembra que eu ensinei agora? Yang, Yin, saber conversar com o universo, né?
Então, eu vejo que você é uma pessoa muito generosa. Então, talvez até a questão de você saber colocar limites, né? Está sendo muito importante para você. E claro que toda renúncia é feita por conta de uma mudança, né? Então você já percebeu que existem determinados detalhes na sua vida que às vezes envolve pessoas e às vezes essas pessoas elas não tá compatível com a sua energia transformadora. Essa daqui, né? Essa energia transformadora de eu estar mais centrada, de eu estar mais comigo mesma. Então parece que realmente essas mudanças, essas transformações que acontecem implica de eu ter que me desfazer de algumas conexões. Talvez seja por isso que é o que eu vejo aqui, né? Alguém tenta invadir o seu campo. Talvez pelo fato de você agora começar a cuidar mais de você e você ter que se afastado de alguém, aí essa pessoa fica toda hora puxando o seu pensamento. Interessante que eu estava acabando de conversar com um cliente agora, né? Com certeza ele vai ver esse vídeo, né, Isaac? Então tem muito isso aqui, tá? E ó, gente, não estou falando na leitura porque eu conversei com ele, tá? Aqui meu trabalho é focar no que está sendo passado, que eu só relacionei o que nós estávamos conversando agora há pouco. Mas está muito essa energia aqui, né? De centramento, então pode ser que o fato de você ter se afastado de alguém, essa pessoa talvez fica puxando os seus pensamentos e aí gera tudo isso que eu estou te falando. Mas você já está começando mesmo, né? A ter um pouco mais de centramento, você já começou a ter mais autoridade na sua própria vida. E de novo, né? Aquilo que eu falo, é um ego no sentido de sobrevivência. De você perceber que você está expandindo e essa expansão, infelizmente, algumas pessoas ficam para trás. Situações que faziam parte da sua vida já não competem mais com essa mesma energia. Hoje você consegue analisar tudo com muito mais amor, alto amor. O cristal de quartzo rosa, muita gente fala ele de uma forma muito errônea, né? Associam ele apenas com o amor romântico, sendo que na verdade de romance não existe nada. O quartzo rosa, ele é associado com o alto amor. Então, a partir do momento em que você aprende a se amar através da cura, você pode dizer que ama alguém ou uma situação. Porque senão, enquanto eu não estou assim, eu estou aqui na carência, confundindo o amor. E aí tem gente que acha que o quartzo rosa vai atrair o par romântico ideal, acaba atraindo só embuste. Uma pessoa que vem para te explorar, uma pessoa que só vem para sugar a tua energia, porque eu estou carente. E aí eu acredito que isso é amor, porque é a referência que eu tenho na vida. Quando você percebe que você está numa relação, que eu não gosto nem de usar romance, né? Porque se fosse uma coisa saudável, a gente chamaria de romance. E quando não é saudável, a gente chama de quê? De tóxico, né? Acho uma palavra forte, mas é geralmente o que acontece mesmo, né? Então, o que que acontece? Quando você tem esse alto amor, quando você tem essa autocompaixão, nada de egocentrismo, mas é um amor próprio que você precisa para se libertar de determinadas situações, você começa a detalhar. Aqui tem muito nessa questão de virgem, aqui de novo, né? A harmonia. Eu vejo as questões no detalhe. Rapaz, sabe quando você para e pensa assim, nossa, eu não tinha parado para pensar naquela situação, caramba, olha o que aconteceu. Sabe quando você começa a se questionar, você conversa com você mesmo, e aí você fala assim, nossa, eu não tinha parado para pensar, gente, o negócio aqui, aconteceu aqui, caramba, ó, né? Aí você fala, plim, dá aquele, né? Aquele, aqueles sustos que a gente toma, né? Então, tem bastante isso, tá? Essa análise com amor.
Estamos sem informações na casa, na energia da casa de Libra e de Escorpião. E tá tudo certo, mas nós vemos aqui, olha que interessante, eu tenho o símbolo do caduceu, que fala sobre medicina, saúde corporal, e me cai exatamente o cristal de hematita, que fala da saúde física, principalmente nas questões de ossos, mas ferro, né? O ferro do corpo. Então aqui a minha pergunta é, aqui eu acho que é mais uma pergunta, tá? Como é que tá os seus exames de sangue? Tá tudo certo? Tá fazendo? Fez aquela bateria de exames que a gente faz anualmente para ver como é que tá todos os níveis de gordura, de açúcar, né? Colesterol, tá tudo certinho? Você fez? Ou tá esperando acontecer o pior? Não, né? Por favor, lembra? Ame-se, é importante. Então, não, Alice, realmente faz tempo que eu não estou fazendo exame, então marca uma hora para fazer, né? Um examezinho de sangue. Provavelmente na sua cidade deve ter alguma clínica que tem aqueles laboratórios populares, né? Porque às vezes tem gente que não tem convênio médico, mas não custa nada, você pode procurar aí que eles fazem, né? Uma carteirinha, faz um exame mais... Faz, tá? Outra questão aqui também, como eu falei, né? Ossos e tudo mais, dentes. Tem feito um check-up, pelo menos uma limpeza nos dentes, ir lá no dentista, verificar. Sabe? Aqui está me trazendo esse alerta, para que algo lá na frente você não venha a tomar um susto maior e depois você se lamente. Então, cuide-se, tá bom? Aqui um recadinho com bastante carinho. Agora vamos dar uma atençãozinha aqui, porque aqui o negócio ficou um pouquinho pesado, né? São 2 cristalzinhos que me trazem bastante atenção. Na hora que eu fui montar esse oráculo, esses 2 cristais aqui me trago como eles seriam de extrema alerta. Então fala aqui sobre uma questão de materialismo. Porque me cai na energia da casa de Capricórnio. E Capricórnio, quando ele está no lado luz, ele é um signo que ele representa bastante o trabalho, a dedicação, a carreira, o empreendedorismo, mesmo que seja a nível individual, né? Quando você é uma pessoa que trabalha por conta própria, autônomo, enfim, né? Dependente disso. Só que às vezes eu me apego um pouquinho demais, eu fico muito preocupado com as questões financeiras, quando eu falei aqui que aqui ainda está um pouquinho mexido, então às vezes eu só foco no trabalho, ganhar dinheiro no trabalho, ganhar dinheiro, sabe? Fica aqui, só aquela coisinha. Por isso que eu falo assim, você está se cuidando? Por que eu achei interessante que aqui, agora que me trouxeram atenção, a casa de Sagitário também está assim. Então, ou seja, eu tenho 3 casas sem energia, né? A casa de Libra, casa de Escorpião e casa de Sagitário. Então, só para explicar rapidamente para a leitura não ficar comprida, é o seguinte, tá vendo que cada casa, ela possui uma energia, certo? Quando uma casa ela não tem energia, é como se ela estivesse emprestando para outra, só que cada casa tem a sua energia. Se eu coloco uma carga a mais, ou 2 a mais, ou 3 a mais, fica excesso, né? Porque aí fica a energia dessa casa com mais dessa, ou seja lá de qual for, né? Vira excesso. E tudo que é excesso, mesmo que seja bom, acaba sendo ruim. Então, por exemplo, a energia da casa de Capricórnio fala de ser uma pessoa que supera qualquer tipo de dificuldade, principalmente na questão matéria mesmo, né? Dinheiro, como eu falei. Então, a pessoa ambiciosa, e não tem nada de errado a gente ser ambicioso na vida, até é bom, tem que ser, né? Porque faz com que a gente levante, saia da cama, vai conquistar os nossos objetivos, e né, tá tudo certo. A gente supera os desafios quando eles aparecem na vida, nós nos tornamos pessoas dedicadas
tanto a nós mesmos, a nossa família, quanto aos nossos projetos, principalmente, como eu falei, né, carreira, trabalho e tudo mais. O material, né, o dinheiro é importante, porque o dinheiro é uma energia também que circula igualmente como todos os outros, né, todas as outras energias. Então, o que você come, o que você bebe, tudo é energia. E o dinheiro da mesma forma. E Capricórnio, ele também traz uma questão de ser flexível, né? Ele é um signo muito responsável, muito reservado, mas ele também consegue ser flexível, então ele consegue saber o momento de trabalhar e se divertir quando ele está no lado luz. Lembra? No lado luz, energia yang, então ele vai lá, faz e acontece. Só que, lembra que eu tenho 3 energias faltantes? Ele vai para cá. O que que acontece? Lado sombra. E o lado sombra, o que que acaba sendo? Materialista, uma pessoa que só pensa em dinheiro o tempo todo. Tá faltando, tô precisando, tá acontecendo, tá, sabe? Eu só foco no dinheiro. E aí parece que quanto mais eu penso em dinheiro, menos o dinheiro vem. Por quê? Na física quântica, se eu coloco a minha intenção, né? Lembra que quando o observador ele olha a partícula, quando ele olha a energia, ela vira partícula. O que é vira partícula? Vira matéria. Então, se eu coloco foco no que não tenho, que é o dinheiro, mais faltando dinheiro eu tenho. E aí eu acho que eu tenho que cada vez mais me dedicar, cada vez mais fazer para ter dinheiro e menos eu tenho. Por quê? Estou no lado luz, no lado sombra, porque aqui está faltando energia, está tudo lá. Sendo que eu tinha que distribuir as energias. E aí às vezes acontece isso. Eu deixo a minha saúde de lado, fico com noites sem dormir, eu fico uma pessoa muito tensa. Então, eu tenho tensão muscular, eu tenho tensão mandibular, eu tenho tensão falei, né? Muscular, mandibular, tensão mental. Então, eu posso de vez em quando apresentar dor de cabeça, enxaqueca, insônia. Aqui me fala uma tensão, inclusive, até do elemento ar, ou seja, às vezes você não presta atenção, mas você também não respira direito. Você não respirando corretamente, você não manda oxigênio para o seu cérebro. E aí o que que acontece? Você não pensa direito, teus pensamentos ficam acelerados, você não consegue organizar as coisas na mente, né? Do que é prioridade, o que que não é tão... Vira tudo um pacotão só, né? Aí você fica, meu Deus do céu, que você não... Aí você acha que você está com isso, com aquilo, com os negócios da moda agora, né? Ah, porque eu tenho TDAH, eu esqueço fácil. Né? Será? É porque você não está mandando oxigênio para o cérebro. Ah, mas eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, pois é, mas você não para respirar? Entendeu? Então, assim, tem muita coisa aqui com o elemento ar, porque, ó, tá ligado exatamente aqui nessa casa. Embora, olha que interessante. Aqui, quem está se conectando aqui é uma pessoa clareolfativa. Olha o elemento ar de novo. Você é uma pessoa que tem a sensibilidade olfativa pelas questões espirituais e energéticas. Então, perceba que você tem facilidade de sentir aromas. Tá? Então, só cuidado com essa casa aqui. Acho que 2 cuidadinhos que veio aqui, né? O primeiro cuidado é com a sua saúde mesmo, física, tá? E eu não tô falando aqui de psicológico, embora aqui fale sim, mas eu não tô me dizendo isso, porque eu acredito que aqui, inclusive, aqui não tá me trazendo uma energia do elemento ar, no sentido de eu falar para você assim, olha... Vá procurar um psicólogo, um psiquiatra. Não vejo isso aqui. Eu vejo só mais uma questão mesmo de você parar para respirar. E nem parar, sabe? Às vezes você nem precisa parar. Às vezes só de você, ó. Respira desde aqui, ó. Você tá vendo a minha barriga, né? Sinta a sua barriga inflar e desinflar. Se fizer umas 3 respirações dessa, você já vai perceber que muda.
Agora aqui não, tá? Aqui realmente eu aconselho vocês sim ao médico fazer exames e tudo mais, tá bom? Aqui é só mais realmente essa análise, até porque tá dentro aqui dessa mesma linha. Então é uma questão de autoobservação mesmo. Alice, realmente eu tô só pensando em dinheiro mesmo. O negócio aqui tá fraco. Então, ok. O universo entende, mas lembra, não se dedica tanto, porque senão quanto mais energia você põe aqui, mais falta você tem. Parece uma discrepância isso, né? Mas é mais ou menos assim que funciona no universo. Quando a gente aprende a falar a língua do universo, que é por frequência, que eu gosto muito de usar essas tarjas, eu vou até mostrar aqui para você, quer ver? Deixa eu separar aqui umas tarjas que eu gosto sempre de utilizar com os meus clientes, né, para poder ensinar para todo mundo como é que a gente fala com o universo. Olha só, porque é assim, olha, nós estamos aqui com átomos, certo? Então a gente tem aí essa energia que vira uma frequência de onda. Tá vendo aqui? Eu tenho várias ondas. Aí você vê que tem uma onda aqui, outra mais forte aqui, outra mais embaixo. Então, tudo isso. Uma frequência mais alta, uma frequência mais baixa. É assim que a gente fala com o universo, né? Através de frequência. Então, por falar em falar mesmo, né? Palavras literais, é assim, ó. Você tá falando, das suas palavras está saindo o quê? Uma frequência. E aí o universo tá captando o quê? Ó. O universo está captando isso aqui, ele não está captando aqui, ó, o que você está falando. Falta, quero, universo. Não, ele está entendendo isso aqui, ó. O que você emana em palavras. Só que aí, essa frequência, ela é somada, inclusive, com os seus sentimentos, né? Então, o que você sente... Cadê a minha outra tarja aqui, ó? O que você sente, também o universo capta, como sendo frequência, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai te devolver exatamente a mesma frequência, porque você está emanando um campo eletromagnético que o universo capta exatamente isso, que é a tal da frequência que está indo, a frequência de onda, tá? Então, o universo ele vai captar tudo isso e vai te devolver. Então, se você fica mandando uma frequência de que o universo está difícil aqui, viu? Preciso de dinheiro para pagar minhas contas. O universo fala, ok, precisa, né? Então, se ela precisa, é porque não tem. Então, ok, não tem, pum, manda mais. Parece discrepante isso, né? Mas é porque a mente humana, ela precisa entender, né, algumas questões aqui. A gente precisa ver, a gente precisa tocar, precisa, assim, a gente quer ter entendimento nas questões, né? Então, no começo, a física quântica parece um pouco mesmo complexa, mas depois quando você, como eu falei, né? Quando a gente começa a facilitar essa comunicação com o universo e ele começa a te responder exatamente daquilo, por isso que eu falei o momento de descansar, que é importante. Você vai começar a entender, o segredo do universo é exatamente isso. Aí você pega a chave de falar com o universo. E aí, meu bem, ninguém te segura mais, tá? Nem o próprio universo te segura mais. Olha, para finalizar aqui, eu tô vendo que você é uma pessoa muito criativa. Você é uma pessoa muito altruísta, né? Muito altruísta. Se eu falar para você assim, Maria, tô morrendo de frio. Você fala, ai, peraí, ó essa blusa para você. Eu vejo que você é uma pessoa assim muito altruísta. E tem uma visão para o futuro muito bonita. Talvez essa informação que eu te passei agora vai te ajudar muito. Eu acho que essas tarjas que eu te mostrei aqui parece que né? Porque aqui caiu na energia de aquário com o cristal de lápis lazuli que fala do terceiro olho, né? Então, foi muito interessante porque aqui eu mostro que se eu mostrei para você visualmente entender os processos e além do que você também tem essa percepção, né? Porque aquário fala de ser visionário, de pensar à frente do seu tempo, de ser você é uma pessoa que meio que fora da caixinha, né? Você é uma pessoa que meio que incompreensível. As pessoas tentam, mas não conseguem, né? Te decifrar. E aqui existe uma questão de ingenuidade. Às vezes você se entrega para uma pessoa que está
nem dando pelota para você. Você tá lá, né? Porque eu falei, né? Esse seu altruísmo às vezes te coloca em certas enrascadas, mas pode ser que você já esteja aprendendo, né? Pode ser que isso. Por isso que aqui também existe um momento de introspecção, lembra? Olha, tudo, né? Parece que tudo agora caiu aqui. Realmente fez todo sentido iniciar a leitura aqui, né? Porque aqui de novo vem falando a energia da casa de peixes, fala sobre esse momento de introspecção, né? Esse momento de análise. Quer dizer, saímos daqui, deu a volta e caiu o mesmo assunto. O que eu falei aqui está repetindo aqui. De você ter essa noção de mudança dessas coisas, essas questões da sua vida, até porque a tua própria espiritualidade mesmo já está te conduzindo a você tomar as melhores decisões. E aqui você já está começando mesmo, né, a interpretar as coisas como todos os desafios são importantes para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, e, consequentemente, a minha mudança, não só no meu jeito de pensar, mas nas minhas emoções e principalmente nas minhas ações. E eu sinto muito quem não me acompanha, porque também é o processo da pessoa. Tem muito isso aqui, né? Então, mostra para mim uma questão muito afável. Você é uma pessoa muito doce. Eu estou me sentindo assim leve. Eu acho que só essa questãozinha aqui desse lado aqui ainda sempre tem, né, um negocinho para a gente ajustar e tá tudo certo. É por isso que estamos humanos, né? Nós não somos humanos, nós estamos humanos, certo? Eu acabei de olhar para esse cristal aqui e eu escutei a palavra assim: você vai longe ainda, viu? Você vai longe. Gostei, viu? Tá uma energia tão gostosa aqui, sabe? Eu poderia ficar aqui mais tempo falando. E eu tô com uma energia suave, sabe? Eu tô tranquila para falar, porque geralmente eu sou ligada nos 220, viu? Eu sou uma pessoa super agitadaça. E aqui tá uma paz, sabe? Tá gostoso. Tá uma energia agradável aqui. Então, vamos ver aqui, com a cristalmancia, uma mensagem para finalizar. Vou pegar essa daqui, ó. Vamos ver qual que é o cristal. Dente de leão. Vamos ver aqui o dente de leão. Que saiu de mensagem aqui para você. Sei que o que passou até aqui não foi fácil e te digo, não é para qualquer um. Mas olha só até onde você chegou e tudo o que já conquistou. Mesmo forte, você é tão leve como o dente de leão. Olha o que eu falei aqui. Delicada, sensível, mas resiliente e resistente. Observe, você sabe que algumas atitudes já não pertencem mais a você. Por isso se desprendeu e continue assim, pois muito mais revelações virão. Lembra que eu falei? Você vai longe? Você está abrindo espaço para que coisas novas aconteçam. Nossa, que coisa! A leitura inteirinha se resumiu neste oráculo, que também foi canalizado por mim, tá? Oráculo das flores, e para você finalizar essa leitura com o dente de leão. Então é isso. Olha, eu agradeço muito a sua preferência e confiança comigo. E vou ficar muito feliz se você quiser deixar o seu comentário aqui, mas principalmente eu sou muito grata ao seu like, porque isso vai ajudar com que outras pessoas encontrem a mensagem também através da cristalmancia. E espero você no próximo vídeo, tá bem? Beijos de luz. Tchau, tchau.